Fala, filho. Bom, vou tentar dar um início, como já me pediram para falar um pouco da renda fixa, talvez seja interessante para alguns. Eu vou partir do pressuposto dos indicadores, já que vários produtos da renda fixa sempre voltam a algum indicador ou outro, e caso a pessoa não saiba o que seja, pode dificultar. Então, temos esses 5 indicadores, mas na prática são basicamente 3. Selic, o IPCA e o CDI. O IPCA 15 é uma derivação do IPCA, ou na verdade uma prévia. E o INPC também acaba sendo uma prévia do IPCA, porém um pouco menos abrangente do que o IPCA. A Selic. O que é a Selic? Selic é um sistema especial de liquidação e custódia, que é a taxa básica de juros da economia. É definida pelo Copom. Nós tivemos a reunião em 28 e 29 de janeiro, que foi elevada a 13,25. A última vez que teve um patamar elevado assim recente foi em 2022, 23, que ela ficou por volta de 6 meses a 13,75. Ficou 6 a 7 meses nessa faixa. Tá. A função é o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação. O impacto basicamente é diretamente no custo de crédito, já que é a taxa básica de juros. Ninguém vai emprestar um juros menor do que a Selic, afinal você estaria perdendo dinheiro. O próximo é o IPCA. O que é o IPCA? É um índice de preços ao consumidor amplo. Tem base nessa última palavrinha aqui, amplo. É basicamente a nossa inflação, tá? Ela é feita pelo IBGE, fazendo apuração isso mês a mês, e tem um acumulado de 12 meses. A inflação é o nome dado ao aumento de preço dos produtos e serviços. Ela é calculada pelos índices de preços, comumente chamados de índice de inflação. E como é a questão de amplo, é uma variação de custo de vida médio das famílias de 1 a 40 salários mínimos. Um salário mínimo hoje em dia está 1.518, tá? E 40 salários mínimos vai dar 60.720 reais. Então, e por fim, o IPCA 15, né? Que nada mais é do que uma prévia do IPCA, porque o IPCA é o custo geral no mês e o acumulado. E o IPCA 15 é uma prévia de um mês para o outro, que tende a ver se vai cair ou tende a subir o IPCA. Beleza? O INPC é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Aqui o IPCA é o Índice de Preço do Consumidor amplo. Como o próprio nome já fala que é amplo, já tem uma variação de 1 a 40 salários mínimos. Hoje, o INPC abrange até 5 salários mínimos, que dá 7.590, basicamente o teto do INSS. Tá bom? Normalmente o IPCA acaba sendo utilizado para questão de crédito e benchmarking, e INPC comumente é utilizado em questão de acordo coletivo de empresas, manutenção de salários, esse tipo de coisa, tá bom? Agora o CDI. O que é o CDI? É um certificado de depósito interbancário, tá? É a taxa de juros praticada nas operações de créditos, ou seja, empréstimo bancário realizado entre as próprias instituições financeiras. Um banco para o outro, eles usam esse indicador como base para fazer as negociações, tá? Como são interbancários, não vou dizer 100%, porém, na grande maioria das vezes a gente não vai conseguir negociar o CDI. Normalmente a gente negocia o CDB, que reflete o CDI, tá? Talvez, se eu não me engano, só investidores
qualificados ou profissionais talvez possam ter acesso a isso daqui, se eu não me engano. Não tenho certeza nisso, tá? É uma questão rápida, uma pincelada, não é muito a fundo, mas basicamente você precisa saber ou ter noção do que é a Selic, o IPCA e o CDI. Por que eu falo isso? Porque o Tesouro Selic, ela vai render Selic mais uma correção, tá? O IPCA, que é a inflação, tem a inflação mais um rendimento. Então, para você saber quanto de fato você vai estar ganhando, você precisa saber o que é o IPCA e quanto ele está. Nesse momento aqui, ele está a 4,83 e isso é de dezembro de 2024. Eu estou no próprio site do IBGE, tá? Então, quem quiser pode ficar à vontade para fazer essas pesquisas. E tá aqui a metodologia de cálculo que é utilizada para saber. Vocês podem fazer esse cálculo aqui para fazer a verificação do quanto que renderia, o quanto que rendeu, ou o quão defasado está o seu salário ou o montante nesse momento. Bacana? Para você saber o seu rendimento real, né, de quanto de fato você está ganhando, você pega a Selic, que é a sua taxa de juros. Normalmente você vai estar fazendo o aporte de aplicação financeira atrelado a Selic naquele momento, menos o IPCA, para dar o resultado. No caso, como a Selic está 13,25 no momento e 4,83 é o IPCA, a inflação, seu rendimento, se você aplicasse a uma taxa propriamente apenas da Selic, você teria um rendimento real de 8,42. Obviamente isso aqui eu só estou fazendo uma conta de boteco, eu não considerei também o imposto, que obviamente será aplicado na hora do resgate, mas seu rendimento vai render em torno de 8%. Então, todas aquelas projeções do porquê a galera pega 8% ao invés de 10, 12, 15, é por conta disso. Eles já estão praticamente descontando a inflação. E também, normalmente a gente não. Alguns já consideram, jogam para baixo devido ao desconto do imposto, tá? Então, basicamente é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, deixe um comentário ou uma crítica construtiva. Desde já eu agradeço. Muito obrigado e até a próxima.